querida Heloísa Magalhães, presidente desta casa, nosso querido irmão Durval, nossa querida Irene Carvalho, Expedita Dávila, nosso querido Paulo Maia, está representando César Moutinho, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, nossa querida Marinês, presidente do primeiro Conselho Regional Distrital Espírita da Federação Espírita do DF, nossa querida Lisier, coordenadora de palestras, responsável pela organização deste ano de comemorações do cinquentenário da Comunhão Espírita de Brasília, queridos amigos, companheiros de ideal, amigos do mundo maior, Dr. Bezerra de Menezes, é com muita alegria que aceitamos o convite de estar aqui na noite de hoje. Não por merecimento, mas certamente para demonstrar o sentimento que preside essa casa, a comunhão, o acolhimento daqueles que vêm de fora, do estrangeiro, como eu venho do nosso querido Ceará, para acolher também aqueles que somos os trabalhadores da última hora, diante de tantos pioneiros e trabalhadores que há muitas décadas vêm derramando suor, lágrimas em favor da construção dessa casa, para ajudar certamente aqueles que somos os mais endividados, os mais comprometidos. Nos é dada a santa oportunidade de poder contribuir no encerramento deste aniversário de 50 anos. Nós vamos iniciar com a poesia do espírito Pedro de Alcântara, psicografada pelas mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Rogativa. Senhor, sobre este lar erguido às dores, traze a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, por refúgio bendito aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho de paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo. Que sirvamos contigo, lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Então, meus amigos, na noite de hoje nós vamos falar sobre a casa espírita e a contribuição da doutrina em nossas vidas. A importância de retribuirmos todo esse amor, todo este amparo, toda esta orientação, esse esclarecimento, esta verdade que liberta, que vem sendo propagada nas casas espíritas, nas casas de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Não vos dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Jesus de Nazaré já nos asseverava há 2000 anos e nos dizia: meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele continua nos convidando, nós que somos aqueles trabalhadores da última hora, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, para marcharmos, darmos as mãos, entendermos o verdadeiro sentido da palavra comunhão, que significa união. União de propósitos, comunhão de ideais, comunhão de esforços, a união nas lutas, nas dificuldades que enfrentaremos, porque o Mestre já nos advertira. E neste ano, em que temos ainda a felicidade de comemorar
os 150 anos da publicação de O Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação espírita, organizada pelo codificador Allan Kardec. Temos a honra também de, há poucos dias, 29 de agosto, temos celebrado 180 anos do nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Este missionário que tem abraçado a Comunhão Espírita de Brasília, bem como várias outras casas, como todo o próprio movimento espírita no Brasil e internacional, amparando-nos com seu amor, com a sua falange de espíritos benfeitores, quando, desde muito antes, ele reencarna em 1831 e recebe a orientação do anjo Ismael, benfeitor da nossa pátria, que vai dizer a ele, ainda no espaço: descerás às lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações de teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que menor não será a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Depois dessas palavras, Bezerra de Menezes, com os olhos marejados, aceita reencarnar na pequenina Jaguaretama, no interior do Ceará, para trazer a sua contribuição ao movimento espírita nascente em sua época. Quando temos oportunidade de viajar para o exterior, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia, outra na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, temos um plano de dominar o mundo. E lá, certa vez interrogado, por que o Brasil era o maior país espírita do mundo, ou um país ainda em desenvolvimento? Eu disse: olha, eu não tenho a resposta, mas eu imagino que aqui estava o solo fértil, e porque tivemos nascendo na pátria brasileira Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante em 1831. Depois nós temos a chegada de Eurípides Barçanufo, outro grande missionário, Cabachutel, e certamente o apóstolo Francisco Cândido Xavier, que foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta. 92 anos dedicados à mediunidade, à caridade, ao servir ao semelhante. Enquanto que o codificador só dispôs de 14 anos para organizar a bico de pena dezenas de milhares de páginas e produzir estas obras que até hoje nos fascinam de sua grandeza, profundidade e verdade. Se Chico Bezerra e tantos outros tivessem nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, meus amigos, a França seria o maior país espírita do planeta. Mas aqui talvez tivesse o solo fértil, onde a semente do Consolador prometido vicejaria com mais facilidade. E assim nós somos abençoados de podermos reencarnar nessa pátria. E podermos ainda, como os nossos pioneiros, na capital federal, onde há 50 anos eles iniciam o seu trabalho de construção dessa casa de amor, dessa casa de luz, nós nos recordamos de alguns nomes. Depois de assistir ao documentário que nos emocionou na abertura dessas comemorações, produzido pelo diretor Daniel Amador, roteiro também de Germana Casten,
trabalhadora dessa casa, da produtora Vida, do livro Brasília, Aspectos Históricos e Fatos Espíritas, de Benoni Batista Braga. E aí nós vamos elencando e nos recordando de quantos nomes daqueles trabalhadores da primeira hora, porque nós somos os da última hora, mas aqueles pioneiros, bandeirantes, desbravadores, convém lembrarmos os nomes deles: Benoni Braga, Ercílio dos Santos, Hilbert Viana, que aliás colocou 5 minutos de divulgação da doutrina espírita, da comunhão, na antiga TV Brasília, do Grupo Diários Associados, Jaime Miranda, João Alonso, Mário Carvalho, Oswaldo Leitão, muitos que já houveram retornado à verdadeira pátria, a pátria espiritual, a nossa querida Clara, nosso querido Dálio Mendonça, Emília Pereira, Erasmo Cravo, Janver, Júlio e Laís Capilé, Irene Carvalho, Roberto Beck, que inclusive, junto com os vídeos do Paulo Manhãs, documentou a história da Comunhão Espírita de Brasília e lançou o jornalzinho Libertação, inspirado na obra memorável de André Luiz por Chico Xavier. Nossa querida Silvia, e tantos outros nomes, que certamente esquecemos alguns, daqueles outros trabalhadores anônimos, do mais simples operário ao mais ilustre arquiteto, todos concorrendo para a edificação desta casa. A equipe espiritual sempre presente. E o início, não é? Ainda em 1960, na casa do próprio Benoni, na 712 Sul, Bloco D, Casa 46. As primeiras reuniões naquele grupo familiar que se agigantava. Um anúncio que é colocado na imprensa convocando os eventualmente espíritas para visitarem, para se unirem àquela casa de oração. Muito em breve, o local não era mais condizente com o número de participantes. E o nosso querido Mário Carvalho oferece o primeiro andar da sua loja, o Armazém do Barata, na W3, na 506 Sul, para que ali começasse o núcleo a desenvolver-se mais adequadamente. As construções prosseguem. Chico Xavier, em 1976, no encontro de jornalistas espíritas, teve a oportunidade de dizer que aqui em Brasília ele enxergava uma cúpula de luz a ser derramada sobre toda a pátria, que era uma cidade dos grandes reencontros, como nos narra a querida Maíse Braga, trabalhadora dessa casa também. E quando Roberto Beck, com o álbum das fotografias da construção daqui da Pedra Fundamental, nesse novo local cedido pela Nova Cap, ele vai procurar Chico Xavier. Está na fila já há quase 40 minutos. E quando faltava cerca de 10 pessoas à sua frente, Chico acena para ele e diz: Roberto, aproxime-se. Ele olha para trás. Será que é comigo? É você mesmo que está trazendo o álbum das fotografias da comunhão. Passa aqui à frente. E ali vai receber e vai estimular o trabalho, sempre orientando, encaminhando muitos nomes, muitas pessoas para que buscassem esta casa desde aquela época. Na inauguração deste prédio, desse terreno, da Pedra Fundamental, quando é lançada, é convidado Divaldo Pereira Franco e também Abel Mendonça, ambos da Bahia. Esse estado que tem nos produzido tantos oradores queridos e que muitos passaram aqui durante este ano, não é? Não só de lá, mas de todas as partes do Brasil, para festejarem esses 50 anos de luta, de trabalho e de amor. Eles então vão fazer uma prece, uma homenagem, uma palestra. Depois Divaldo vai visitar o terreno que o seu cordeiro queria destinar para as pessoas com problemas de alcoolismo. E Divaldo vai orientar que não, que ali seria um abrigo de crianças. E aí nós temos nosso lar, o abrigo então que recebe cerca de 80 crianças necessitadas para o amparo, para a assistência e para nos ensinar a importância da caridade.
Várias vezes, Dr. Bezerra manifestou-se declarando que a comunhão espírita de Brasília ia crescer muito, o Chico também, e que jamais faltaria o amparo do mundo espiritual. Tivemos, no dia 30 de abril a 6 de maio, a primeira semana espírita na Escola Parque, também atraindo muitos outros trabalhadores, e no ano de 1963, o nosso querido Mário Carvalho assume a presidência dessa casa. Então, iniciando as reformas, as construções, ele que muitas vezes tirava de seu bolso, retirava recursos de sua loja para a construção dessa casa, vai nos declarar, Roberto Beck, que ele desencarna praticamente na pobreza, que muitos não compreenderam, mas o esforço que ele fazia era sobre-humano para que esta casa se edificasse. E nós sabemos, depois nas gravações da produtora Vida, depois do primeiro encontro, do documentário que é apresentado, quando entrevistam nossa querida Laís, ela vai revelar que teve a visão espiritual de, naquele momento de festa de 50 anos, na primeira noite de comemoração, o nosso querido Mário Carvalho, em espírito, abraçar Dona Irene e dizer: Irene, são 50 anos, e chorou emocionado por ver a semente que um dia plantou frutificar e dar 30, 60 e outros grãos 100 por um. É assim a alegria que nos comove, que nos envolve nesse instante de lembrar esses pioneiros que sacrificaram seus recursos em favor dos necessitados. Há muitos casos, muitas histórias, que claro, convidaria vocês para assistirem ao documentário Construtores, da produtora Vida. E quando o coral aqui da Comunhão vai se apresentar em Sacramento, em Uberaba e outras cidades de Minas Gerais, e vão lá com os dizeres: comunhão, última etapa, Chico Xavier chama Dona Irene: Irene, diga ao nosso querido Mário que mande mudar esses dizeres. Não é última etapa, diga que é a mais recente, porque a comunhão não para. A comunhão não para, meus amigos. A comunhão continuaria a crescer, e tem crescido. Ela tem nos transformado, como nos orienta Alberto Almeida na última visita, conversando ali conosco. Ele diz: esta casa é como se fosse uma universidade do Espírito, que tem promovido o crescimento, a formação de muitos trabalhadores. Quantas dezenas de casas, quiçá centenas, não saíram deste núcleo, levando amor e esperança a todos os rincões. Um local onde se reúnem para estudar doutrina espírita, e Mário Carvalho era sempre rigoroso nessa questão. Então esta casa oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo e desenvolvimento da mediunidade, a educação da mediunidade, o PADS, o programa de adaptação ao estudo sistematizado. Aqueles que ainda não começaram no ESD e que desejam iniciar os estudos, já podem iniciar a qualquer tempo no PADS. Mas ela também tem o estudo aprofundado da doutrina espírita. Tem também o estudo das obras complementares, como as obras de André Luiz e tantos outros temas. Temos palestras diárias. Aliás, há dias em que há 3 palestras no mesmo único dia. Tratamentos com passes de desobsessão. A sala André Luiz albergando quantas pessoas? Dezenas de pessoas diariamente. A evangelização infantil, a mocidade. O Teatro Vida, a produtora que agora comercializa, não é, produzindo renda e material de divulgação, de disseminação, de esclarecimento de luz para toda parte. Temos até ensino à distância, o EAD, aqui na Comunhão. E não bastasse tudo isso, temos a transmissão ao vivo pela tvc.com, a quem saudamos, os nossos irmãos internautas, num canal dedicado à Comunhão Espírita de Brasília, o canal 11. Além de uma web rádio, que vocês também podem acessar as palestras 24 horas por dia.
E por fim, dentre muitos outros atividades e trabalhos e setores, nós temos o pós-doutorado em Espiritismo, a diretoria Alta de Souza, o departamento de Alta de Souza, de assistência e promoção social, levando não somente os alimentos, os víveres, as roupas, mas cadastrando as famílias, levando voluntários para visitarem os necessitados, para conhecer a realidade e não levar somente o pão, porque não só de pão vive o homem, mas também o amor. Porque às vezes aquele pão se transforma em pedra quando ele é ministrado sem amor, sem carinho, sem a verdadeira caridade. Então eles visitam, eles acompanham, a família recebe alimentos por um período limitado. E são estimulados à promoção social e não tão somente ao assistencialismo, que também é necessário. Mas no Brasil, cerca de 2/3 do trabalho social é realizado pelos espíritas, nós fazemos muito, e 1/3 pelo governo. A representação das outras filosofias e religiões é pequena. O grosso do trabalho está com os espíritas. Mas assistindo ao documentário, a frase que mais me marcou foi do senhor Júlio Capilé, quando ele vai dizer que naquele tempo os espíritas eram 200%. Não era como nós de hoje não, que somos espíritas de gabinete, né? Que viemos apenas para palestra, para assistir palestra, tomar o passe. Não atavisam como se fosse a antiga, não é, missa dominical. Não é essa a proposta espírita. E esclareceremos-nos muito nas palestras, mas o Espiritismo nos convida a algo mais. E Mário Carvalho dizia que adentrou a comunhão é para trabalhar. Porque ele sabia que o trabalho é nossa bênção, é nossa terapia, é nossa redenção. Porque eu trabalho, até hoje o meu pai também trabalha, dizia-nos Jesus. É a praxiterapia, a laborterapia, ocupando nossas mentes com atividades saudáveis. Então, vamos analisar como fazer para tentar repetir aquele exemplo dos espíritas 200%. Que a gente está só mais ou menos 1%, 2%. Vamos ver se a gente aprende como chegar aos 200%. E vamos nos lembrar, em O Livro dos Médiuns, na própria doutrina espírita, nós temos, primeiramente, o ensinamento do Espírito Verdade. Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. E eis o segundo, instruí-vos. E ele vai nos falar, então, nós temos a orientação ao Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira, um opúsculo que traz orientações e não imposições, mas sugestões de trabalho que têm sido bem efetuadas, bem realizadas em tantas partes do Brasil e de fora do planeta, do país. Como também o plano de ação para o movimento espírita, que tem uma série, uma sequência, uma organização para que ele possa, através da união, ser mais forte. E no Livro dos Médiuns, que comemoramos 150 anos, lá no capítulo 29, tem um capítulo específico das reuniões e sociedades espíritas. Lá Allan Kardec vai estudar, e eu gostaria de ler um pequeno trecho, no item 354, no seu finalzinho, ele vai dizer: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita que um dia congregará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, sancionado pela caridade cristã. E lá ele vai discorrer de como organizar os grupos, vai inclusive nos chamar a atenção da rivalidade entre as sociedades, mostrando que cada grupo tem sua missão e que a bandeira que desfraldamos bem alto é a bandeira do espiritismo cristão e humanitário. Vamos ter as dissertações espíritas no capítulo 31, vamos ter ali inclusive o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com os vários detalhes, o cuidado, o rigor do codificador, e também a ajuda financeira
que muitos auxiliavam. Lá no regulamento tem, no capítulo 30 e tem 15, uma cota de 24 francos para os sócios titulares ou de 20 francos para aqueles associados livres. Mas para participar no grupo, então, eles eram também convocados a colaborar. Nazareno, mas no Espiritismo não tem dízimo. É verdade, não tem dízimo, pessoal. E por que não tem? Será que o dízimo é uma coisa errada? Ou será que é uma coisa boa? Nas igrejas que temos visto crescerem aí fora, vemos pessoas que antes gastavam com bebidas, com drogas, com relacionamentos fora do casamento, ajudando as suas igrejas que crescem a olhos vistos. No Espiritismo não tem dízimo, nem nunca terá. Mas vejam que Jesus elogiou a oferta quando ele está na sinagoga, e passando a multidão, uma senhora muito pobre, uma viúva, e naquele tempo não havia pensão, não havia INSS, não, pessoal, que a gente reclama, naquele tempo não havia isso. As viúvas padeciam fome e miséria, e ela pega apenas 2 moedas de cobre e coloca no gasofilaço. Jesus, ao ver o ato daquela mulher, não a repreende. Ele poderia ter dito: não, a senhora não está precisando ajudar, não, a senhora tem que ficar na fila ali para receber uma cesta básica. Mas ele, ao contrário, elogia, porque ele sabia como era importante para ela dar sua contribuição, e diz: vede aquela mulher, ela doou mais do que todos os outros que aqui se encontravam, porque ela deu daquilo que lhe faltava, e não daquilo que nos sobra. Então no Espiritismo não tem dízimo, como não tem várias outras coisas, não tem rituais, não tem liturgias, não tem palavras mágicas, não tem sacramentos, não tem paramentos, roupas especiais, não tem talismãs, amuletos, não tem nada de culto exterior para que não fosse comparado a mais uma religião. Porque no século XIX, no século das luzes, em Paris, a nova deusa era a razão, era a época do racionalismo, era a época da nova deusa razão, e aquilo que se apresentasse como religião seria descartado. E os espíritos, sabiamente, o que fazem? Apresentam o primeiro livro dos espíritos, Filosofia Espiritualista. Agradou em cheio. 4 anos depois, eles lançam o livro dos médiuns, Ciência de Observação, o Laboratório do Mundo Invisível. E somente 7 anos depois é que eles vão poder trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eles trouxessem de imediato, o primeiro livro fosse o Evangelho, muitos abririam e jogariam no lixo, porque eles estavam cansados da religião que oprimia, da igreja medieval que não esclarecia, e tudo agora era o positivismo, era a deusa razão. Então é por isso que o Espiritismo, eles apresentam ele como se não fosse, mas sim uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a relação deles com o mundo corporal, que é uma filosofia, é uma ciência de observação, e somente no finalzinho da Revista Espírita é que Allan Kardec vai poder proclamar que o Espiritismo é sim uma religião e nós nos ufanamos disso. Então ele é também uma religião, no sentido amplo da palavra, não religião como nós entendemos, não é de culto, sacerdotal, hierarquia organizada, nada disso. Mas ele precisa também da nossa ajuda. Então a primeira vez que eu fui convidado, a casa não me pediu para falar isso, viu, pessoal? Estou seguindo a orientação aqui dos espíritos, amigos. Primeira vez que eu fui convidado para falar sobre campanha de sócio na Casa Espírita, nós preparamos uma palestra, recebemos muita inspiração, mas eu fiquei com muita vergonha. Porque, meu Deus, falar de dinheiro na Casa Espírita? E o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira e auxilia, ele diz: meu filho, por que você está com vergonha? É tão chato falar de pedir colaboração financeira. Mas me diga uma coisa, você está pedindo dinheiro para você? Não, não é para mim. Você está pedindo dinheiro para os dirigentes? Por acaso a Casa Espírita remunera os seus diretores? Não, aliás, é a única religião que eu conheço que não remunera os seus dirigentes, seus diretores. Meu filho, você não está pedindo, não é para que a própria Casa Espírita tenha recursos para acolher melhor as pessoas, para que possa crescer, levando essa luz para toda parte? E eles não podem pagar? Sim, é, segundo o censo do IBGE, a religião que tem mais anos de escolaridade, mais doutores, mais mestres, mais pós-doutorados, é que tem a maior renda per capita, nós os judeus, entre todas as religiões do Brasil.
Então você está com vergonha de pedir para quem pode e para quem quer ajudar? Meu filho, Francisco de Assis esmolava para ajudar os necessitados. E você vai ter vergonha de pedir para quem pode e quem quer ajudar? Aí eu perdi completamente a vergonha. Então a gente saber também da importância de construir essa casa, que ela é também de tijolos, ela também tem a manutenção, tem a despesa, tem a iluminação, tem a faxina, tem os trabalhadores. E em vez de esmolas, dá salários, como nos orientava Allan Kardec, empregando cerca de 29 pessoas, com carteira assinada, com previdência, com todos os encargos, ajudando esta casa a crescer. Mas é claro, então, que ela não é somente uma casa de pedra e cal, que ela é também um local de amor. E aí nós vamos ver, então, que há a necessidade, além da nossa ajuda financeira, há a necessidade da nossa própria melhoria. Porque Allan Kardec vai nos dizer, no Livro dos Médiuns, o Espírito Samuel acrescenta, ele diz: Nazareno, os maiores inimigos do Espiritismo somos nós mesmos, quando não estudamos a doutrina espírita. E no item 336 desta obra, que ele se refere aos inimigos da doutrina, Kardec exclama que os mais perigosos inimigos não são os que atacam o Espiritismo abertamente, mas os que agem na sombra. Estes o acariciam com uma das mãos e o apunhalam com uma outra. Como sabem que a união é uma força, tratam de destruí-la semeando a discórdia. Sob a aparência de falso interesse pela causa, criticam tudo e formam grupinhos que logo rompem a harmonia do conjunto. Então esse cuidado. Evandro Noleto Bezerra diz que Kardec afirmava que os maiores do Espiritismo não são os que estão fora, os seus detratores, porque eles se apresentam como são, mas são aqueles próprios internos, aqueles companheiros inábeis e distraídos, aqueles sem estudo, que promovem muitas vezes os maiores ataques à doutrina espírita. Então a importância do estudo. Médiuns que às vezes há 30 anos, não sou espírita há 30 anos, não preciso estudar. Eu sei que não é o caso aqui da comunhão, mas como estamos falando aí para o mundo pela TVC, há necessidade do médium estudar. Muitas vezes eles cristalizaram aquele conhecimento com as suas opiniões pessoais, e a necessidade, como ensina o próprio codificador no projeto 1868, em obras póstumas, da importância de um estudo permanente, continuado da doutrina espírita, a fim de promover a unidade, para que não se houvesse esses cismas, essas divisões. Então vejam que às vezes, Alberto Almeida comentando na palestra Espíritas Amai-vos e Instruí-vos, ele vai dizer que para se tornar médico, o seu irmão, oftalmologista, estudou 5 anos do estudo fundamental, 7 anos no ensino médio, 6 anos de medicina, 2 anos de residência, 4 de doutorado, para ser um especialista na retina do olho. Para entender sobre retina, somente. Só entende do olho, daqui para baixo não entende, não sabe quase nada do ponto de vista médico. 24 anos para entender a retina. E nós achamos que com pouco tempo já conhecemos a doutrina que estuda a ciência que revela os escaninhos da alma humana. Não conhecemos, é muita pretensão nossa. Então a importância de termos o estudo. E sabemos que quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Médiuns, na questão 226, no item 9, ele vai perguntar qual seria o conceito de um médium perfeito. E os espíritos respondem: perfeito, essa palavra não se adequa ao vosso mundo. Poderíamos dizer no máximo bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Então, todos nós seremos enganados. Mas Nazareno Chico Xavier foi enganado. E ele perguntou: Emmanuel, por que você permitiu isso? Para que você saiba que não é infalível e guarde sempre a humildade. Então, todos seremos enganados. A obsessão é algo natural entre os médiuns, e daí a importância do estudo em grupo, sobretudo,
para que a gente não se isole. Porque os espíritos fascinadores, diz Allan Kardec, eles vão estimular o orgulho do médium. Ele vai achar que ele sabe tudo, que o seu mentor é que está certo e que todos estão errados. Ele vai se melindrar com facilidade e vai se afastar, vão estimulá-lo a se isolar do grupo, onde ele se tornará presa fácil dos espíritos enganadores. Então a importância do estudo em grupo. Então, na questão da ajuda financeira também, o que era errado no passado, meus amigos, eram as indulgências, como a igreja medieval comercializava títulos de salvação. O Papa Gregório cria o purgatório, que não existia, e vai dizer, porque a igreja se avolumava, se tornava portentosa, mantinha exércitos, vivia na opulência e precisava de recursos, e ele vai dizer que se você desse obras, era a salvação pelas obras, as obras não é de riqueza, dos terrenos, você desse joias, tesouros, dinheiro para a igreja, você ganharia a indulgência, você ganharia o reino dos céus. Tirariam o nosso pai, o nosso tio que estivesse porventura no purgatório. E aí vimos esse comércio nefasto, ou como outras igrejas defendem, que se você der 10 para Deus, Deus vai lhe retribuir em dobro, ensinando algo que Jesus jamais ensinou. Então essa doutrina da prosperidade, das soluções mágicas, soluções imediatas, não oferecemos na doutrina espírita, mas ela precisa também da nossa ajuda. Então o estudo é tão importante, Nazareno. Por que você está falando do estudo? Porque nós sabemos da obsessão. E no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai estudar sobre a obsessão dos médiuns. E vai dizer que existe justamente que são as imperfeições morais, que são as portas para a influência dos maus espíritos. E aí nós sabemos que temos essas imperfeições morais, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, o ciúme, o desânimo, a preguiça, enfim, os vários defeitos que ainda trazemos. Então sabemos que a imperfeição moral é que permite, como plugs mentais, como ele ensina Manuel Filomeno de Miranda na vasta obra sobre a obsessão, psicografada por Divaldo Franco, e sabemos que é importante conhecermos a causa das nossas imperfeições. E Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 3, no item 10, vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições. Quem sabe qual é esta causa? Não vai salvar nenhuma alma, não? Orgulho é filho dele. Egoísmo é filho dele também. Pessoal, Allan Kardec é para ser estudado, não é só para ser lido, não. E lá no livro A Gênesis, ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições, e vai nos ensinar que é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Ele não se debruça sobre a questão, mas o Espírito Samuel nos convida a estudar. Nazareno, quais são os instintos de conservação? Nós temos a fome, nós temos a sede, o sexo, o sono. Eles em excesso, em desarmonia geram problemas, mas nós temos um instinto também que nos ajuda, que é o medo. O medo nos preserva de cometer loucuras, mas o medo também vai provocar uma série das nossas imperfeições. Por exemplo, como já passamos por períodos de fome, de guerras, de invernos prolongados, de secas, imagine eu lá do Ceará, devo ter enfrentado várias secas. Nós temos medo de passar necessidade e começamos a reter bens, tesouros, propriedades, riquezas, e aí desenvolvemos a avareza, o egoísmo. Por causa do medo das críticas, a gente desenvolve o orgulho, a gente quer ser o dono da verdade. A gente se acredita superior aos outros porque queremos receber o aplauso, a admiração, o carinho, porque um dos maiores medos da psicologia, depois do medo da morte, é o medo da rejeição. E aí nós temos muito medo das críticas. Vocês têm medo de críticas? Eu vou ensinar aqui 3 regras para nunca mais serem criticados. A primeira regra é fácil: não diga nada, para que não critiquem o que você falou. A segunda também é simples: não faça nada para que não critiquem os seus atos.
E a terceira regra é: não seja nada, para não causar inveja. Eu falei isso numa casa espírita, tinha um rapaz na primeira fila, ele levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas como? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Nem Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, conseguiu escapar delas. Foi chamado de Beelzebul, de príncipe dos demônios. Então vejam que, como vamos estudando, compreendemos o medo por trás do egoísmo, por trás do orgulho, por trás da cobiça, para atender os nossos pais, com medo da rejeição dos nossos pais, da nossa família. Nós queremos ser bem-sucedidos financeiramente, queremos ganhar dinheiro, riqueza, aí vamos roubar, corromper, furtar, vamos ouvir a cobiça e a ganância, e até inveja. Aquelas moças muito jovens, belas, aquelas top models, aquelas atrizes famosas, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são ricas, belas, todos querem pedir um autógrafo a elas. A sua vida é somente bater fotos, fazer filmes. Elas são tão bonitas que elas são uma ameaça para a nossa autoestima. E aí nós vemos a inveja. E para terminar de arrasar com a gente, pessoal, elas ainda são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? E aí, para combater isso, nós usamos uma outra arma, que é a maledicência. Como não dá falar mal. Olha, fulano, eu sei desse defeito, daquela Divaldo, eu conheço esse defeito dele. Por quê? Fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Vamos ver o medo por trás da covardia, da omissão no bem, não é? Allan Kardec vai perguntar na questão 932 de O Livro dos Espíritos: mas por que tão comumente no mundo o mal é que predomina? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então é a nossa timidez. A timidez é fruto do medo também, a gente não coloca opinião com medo das críticas. O ciúme é fruto do medo, não é fruto do amor, é porque a gente tem problema de autoestima e receia perder o ente querido que está ao nosso lado. O ciúme é fruto do medo. Quem aqui tem ansiedade, ou já teve gastrite, esofagite, ou uma dessas ites da vida? Por favor, levante a mão. O que é a ansiedade, se não é nada mais do que o medo do futuro, do que pode acontecer e muitas vezes não acontece? Então o medo por trás de tantas coisas, há muito mais. Nós sabemos então, lá no livro Nosso Lar, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra, os espíritos orientadores dizem: André, agora nós vamos todos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade saberá da importância de estudarmos essa questão. Então estudar o medo. Nazareno, eu já estou com síndrome do pânico de você falar de tanto medo aí. Qual o melhor remédio para o medo, meus amigos? Eu estou falando com os encarnados. Qual o melhor remédio para o medo? O amor? Não. Enfrentar ajuda, mas não. A fé. A fé que remove montanhas e que constrói casas como a comunhão. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ensina-nos Allan Kardec. Nazareno, eu entendi tudo isso, eu sei que a fé é a mãe de muitas virtudes, mas o meu problema é que a minha fé é pequena. Como é que eu faço para desenvolver a fé, para ter uma fé robusta? Como é que a gente faz para fortalecer a fé, meus amigos? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é através do estudo, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, que a doutrina dos Espíritos nos ensina as leis que regem o universo, que vamos ter a fé inabalável, a confiança para enfrentar todas as lutas e as dificuldades da terra, para o trabalho no bem. Então, com a fé que o estudo nos proporciona, perguntaram certa vez: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele disse: o estudo das obras de Allan Kardec é o primeiro e mais importante tratamento para a obsessão. Então vemos a importância do estudo e a importância da prática do bem, como nos ensinam os benfeitores, sobretudo Bezerra de Menezes. Meus amigos, há muito mais que poderíamos falar.
Certamente gostaríamos também de acrescentar a importância do trabalho no bem, mas o tempo passa rápido e nós vamos então só lembrar desses trabalhadores da primeira hora, nos recordando também daqueles primeiros cristãos que, para encontrar Jesus, para reunir-se, eram constrangidos a submeter-se às catatumbas, para, sob as tochas iluminando o seu caminho, perseverarem na sua fé. Aqueles que eram ateados fogo, que eram lançados às feras, crucificados, empalados, para que a chama do Evangelho não se apagasse. E hoje o nosso trabalho é muito mais fácil. Hoje nós somos convocados não para arder como tochas vivas, mas para desenvolvermos em nós o fogo da coragem, a chama da fé, o calor do amor e a luz do esclarecimento. Então vamos compreendendo que mesmo sendo trabalhadores frágeis como somos, Jesus vai convocar aqueles homens simples pescadores e vai transformar Pedro em Cefas, a rocha onde ele edificaria a casa do caminho. Toca o coração de Saulo de Tarso, que faz uma transformação tão grande, aquele homem orgulhoso, doutor do Sinédrio, o anticristo na acepção literal da palavra. Ele, depois de cair, cego pela luz do Cristo, de prosseguir pregando, foi o maior divulgador do Evangelho, pregou mais do que Jesus. Depois de apedrejado, perseguido, caluniado, ele vai exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Jesus vai nos convocando, vai nos dando essa força, para que confiemos no seu amor, na sua proteção, e vai nos dizer: não está escrito, vós sois deuses, como está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Ele vai dizer: e podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se vós o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, meus amigos. Ele nos convida, dizendo que somos a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas obras, não só de tijolos, mas obras de amor, de caridade verdadeira, para que e resplandeçam diante dos homens, para que estes louvem a Deus. Porque um dia eu tive fome e tu me deste comer. Ele faz da caridade o único critério da separação daqueles que passarão à sua direita, daqueles que passarão à esquerda, os cabritos. Ele pede apenas uma única coisa: a caridade. E é por isso que fora da caridade não há salvação. Tive fome e tu me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, estava peregrino e tu me hospedaste. Jesus faz da caridade o único critério. Todos nós já podemos herdar esse reino novo, essa era nova de regeneração. Basta a caridade, que ele complementa os espíritos, a caridade moral da benevolência, da indulgência e do perdão. Então, meus amigos, Jesus nos convida a divulgarmos a doutrina espírita, que é a grande caridade que podemos fazer a ela. E eu não entendi, Edivaldo esteve aqui em Brasília e disse que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, a fome, a pobreza. Não é esta a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais fraterna, menos egoísta, menos orgulhosa, nós não teremos tantas desigualdades. Daí porque é tão importante a caridade da divulgação. Então Jesus nos conclama, no final da nossa palestra: tive fome e tu me deste comer, com o pão da vida, que é Jesus explicado à luz do Espiritismo. Eu tive sede e tu me dessedentaste com a água viva do Evangelho de Jesus, que dessedenta a sede para todo sempre. Eu estava nu e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, do acolhimento, na casa de Jesus. Eu estava preso nos grilhões do ódio, da depressão, da obsessão, da vingança, e tu me trouxeste a presença amorosa do Cristo, para que a minha vida se transformasse. Eu estava perdido, peregrino, sem norte, sem rumo, pensando em cometer um suicídio, e tu me apresentaste a luz do mundo, que é Jesus, que ilumina como um farol as nossas vidas, apontando para a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição.
E no encerramento, na inauguração do Lar de Crianças, em homenagem a Eurípides Barçanufo, em 1959, do livro Eurípides, o Homem e a Missão, uma mensagem para nós concluirmos. Após 2 anos de lutas, com alternativas de aflições e esperanças, a 1º de novembro de 1959, deu-se a inauguração da sede própria do Lar de Eurípides, em homenagem à data de desencarnação do grande patrono a cuja influência se devia tal cometimento. Mais uma vez, a presença de Chico Xavier planificava os corações de júbilos indefiníveis. Pela mão abençoada de Chico, Eurípides escreve esta oração de comovedora humildade, confirmando sua renúncia através dos séculos, desculpando-nos sempre as faltas e conduzindo-nos à integração consciencial em busca da segurança dos roteiros conducentes à felicidade. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas, acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, ser nosso guia, em nossa debilidade, ser nossa força, ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributado, debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque apenas encontro as lágrimas de alegria que me vertem do peito. Ainda assim, mestre, imploro engrandeças as mãos que se entrelaçam, generosas, para que o nosso templo se levantasse em teu nome. Na emoção em que me comprime a alma toda, sinto-te a presença invisível no amor em que nos reúnes, nos amigos abnegados que nos sustentam a luta, nas irmãs valorosas que nos acalentam as esperanças, amparando-nos os sonhos que hoje se realizam, no levantamento dos jovens que nos emprestam confiança e carinho, e na doçura das crianças que te refletem a divina simplicidade, acendendo-nos o futuro. Sinto-te como quando passavas na terra, junto de nós, e rogo, mais uma vez, ilumine a todos os corações que nos partilham os cânticos de louvor. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos, servo a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso, senão lembrar o cego de Jericó e arrojar-me diante de tua bondade e tua glória, a fim de te pedir em pranto, Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. Eurípides Barçanufo. Muita paz, meus irmãos.